Quando temos fé, os problemas se tornam oportunidades para vivermos milagres. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui, no devocional de hoje. Vamos comentar o texto escolhido pelo livro Café com Deus Pai, Neemias capítulo 1, versículo de número 11. Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Neemias, ele não era sacerdote, ele não era profeta, muito menos também um general. Ele era um copeiro no palácio de um rei. Mas quando ouviu sobre a destruição de Jerusalém, o seu coração foi profundamente abalado. Antes de agir, Neemias seguiu 4 passos importantes. Ele orou, jejuou, chorou e clamou a Deus pedindo a direção dele. Grandes obras começam com pessoas que sabem se ajoelhar diante de Deus. Antes de mudar as circunstâncias, Deus precisa mudar aquele que está orando. Eu vou compartilhar com você algumas lições que esse texto nos ensina. Já de antemão, te convido a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se no canal e nos abençoar com o seu like. Se caso aparecer a opção hypar, que você possa dar um hype nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Aqui no canal nós temos uma série de cerca de 11 vídeos, onde nós estudamos capítulo por capítulo do livro de Neemias. Eu vou deixar para você no final, tá bom? A primeira lição é que grandes desafios devem nos levar à oração. Estejam atentos os teus ouvidos à oração deste teu servo. Ele está pedindo a atenção de Deus. Em Jeremias, no capítulo 33, verso 3, está: clame a mim, e eu responderei, e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você não conhece. Neemias, ele não começou reclamando, ele começou orando. Quando enfrentamos problemas familiares, crises financeiras, desafios ministeriais, quando as portas se fecham, nossa primeira reação deve ser buscar a Deus. A oração, ela nos conecta ao poder que pode mudar qualquer situação. Aquilo que parece impossível aos homens se torna possível quando é colocado diante de Deus em oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina: não fiquem preocupados com as coisas do amanhã, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça apresentam os seus pedidos a Deus. Nós devemos sim levar os nossos pedidos ao Senhor e confiar que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele entende ser o melhor para cada um de nós. A segunda lição é que Deus honra aqueles que o temem. Neemias, ele diz assim: teu servo que se agradam de temer o teu nome. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não significa viver com medo. Não, temer a Deus significa 4 coisas dentre tantas que possa significar. Quero te falar de 4. Significa reverenciá-lo, obedecê-lo, confiar em sua palavra, honrá-lo acima de tudo. Salmos 25, verso 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, um relacionamento próximo, íntimo com Deus só é possível se nós o reverenciarmos. Neemias, ele tinha uma posição importante no palácio, mas a sua maior riqueza era o seu relacionamento com Deus. Quem teme a Deus não precisa temer as circunstâncias. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? Quem teme a Deus não precisa temer a circunstância. Há uma terceira lição aqui. Deus pode abrir portas que ninguém consegue abrir. Pois o texto diz assim: concede que hoje o teu servo seja bem-sucedido e dar-lhe mercê perante este homem. Neemias, ele precisava da autorização do rei. Humanamente, era algo quase que impossível.
Mas Deus moveu o coração do homem mais poderoso daquele império naquela época. O Senhor, Ele continua abrindo portas de oportunidade, caminhos inesperados, projetos que parecem impossíveis, respostas além das expectativas. Eu declaro para você nessa manhã que quando Deus abre uma porta, nenhuma força humana pode fechá-la. Provérbios 21, verso 1 diz: como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor. E Apocalipse 3,8 diz: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Às vezes nós estamos diante de bifurcações na vida. Precisamos tomar decisões e a melhor forma de nós tomarmos decisão é no campo da oração. A quarta lição é que Deus usa pessoas comuns para realizar grandes projetos. A Bíblia diz em Neemias 1, verso 11, que nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias falando acerca de si mesmo. Neemias, irmãos, ele não era construtor, ele não era guerreiro, ele não era um governador, mas Deus o escolheu, ele era escolhido. Aleluia! Eu sei que eu estou conversando com pessoas que são escolhidas por Deus. O Senhor, Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas que estejam disponíveis. Deus pode usar sua profissão, seus talentos, sua experiência, sua disposição para servi-lo. Deus não chama os capacitados apenas, mas eu creio que Ele capacita cada um dos seus escolhidos, dos seus chamados. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, nós lemos: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Efésios 3,20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Você precisa observar essa verdade. Deus, Ele está nos convocando. Deus ainda continua bradando as mesmas palavras que disse ao profeta Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Grandes desafios devem nos levar à oração. E você tem que entender que Deus honra aqueles que o temem. O Senhor abre portas impossíveis e Deus usa pessoas comuns para cumprir grandes propósitos. Neemias começou de joelhos e aquilo que começou em oração terminou em reconstrução. Dizia Neemias em sua oração: conceda que hoje o teu servo seja bem-sucedido. E eu oro hoje para que você possa ser bem-sucedido nos planos do Senhor, naqueles planos que agradam ao Senhor. Quando colocamos nossos sonhos nas mãos de Deus, Ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. E aqui está um estudo bíblico que eu tenho certeza que vai edificar e fortalecer a sua fé, e os vídeos da série de Neemias logo aqui abaixo. Forte abraço, nos encontramos mais tarde para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus.